Olá, hoje o nosso bate-papo é com Cláudio Raupp, que está à frente da HP no Brasil. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele é engenheiro e comanda a operação brasileira de uma das maiores companhias de tecnologia do mundo. Hoje, seu foco está no mercado de impressão 3D, que promete revolucionar a indústria. E agora vamos conversar com o presidente da HP, Cláudio Raupp. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Bom Sônia. ter você aqui com a gente. É um grande prazer. Cláudio, olhando assim, na minha mente aqui, a primeira coisa que eu lembro da HP é a calculadora. Esse produto foi o primeiro produto da HP no mundo? Como é que é isso? Isso é uma pergunta muito interessante. A HP, na realidade, é uma empresa que tem 80 anos. Né? E a calculadora HP é um negócio que nasceu já há muito tempo, né? E segue sendo um negócio da HP importante, não só para a HP, como para vários consumidores que utilizam desse serviço. E tem uma história muito curiosa. Né? A HP, né, a linha de calculadoras, né, evoluiu ao longo do tempo, mas tem uma calculadora particular, que é a HP 12C, que é a calculadora financeira, né, que há quase 40 anos ela existe, o mesmo modelo, sem modificar absolutamente nada. Né? O consumidor não permitiu que a gente modificasse, tamanha é a adesão que tem, particularmente no mercado financeiro. Como você explica isso? O que ela faz assim de tão bom que dura aí 40 anos? Na realidade, né, eu diria que a marca, a usabilidade, né, e a resistência que essa calculadora tem. Você tem pessoas que têm calculadoras há mais de uma década, como por exemplo eu. Né? E esse é o produto mais longevo da indústria. Não tem nenhum produto de bens de consumo na indústria que ao longo de 4 décadas permaneceu exatamente o mesmo e segue sendo demandado significativamente até hoje. A única mudança que teve é que hoje você pode fazer um download e no seu smartphone você faz, com a mesma carinha da calculadora, você pode fazer a sua operação a partir do smartphone. Mas a preferida é aquela, né, que todos então, estão... Deixa eu fazer uma provocação aqui. Isso quer dizer que ela continua fazendo o que o cérebro não faz. Absolutamente, com muita velocidade e muita confiança. Tá. Então vamos ao produto mais novo da HP. Qual é hoje? A HP, na realidade, tem um foco bastante grande, né, naquilo que a gente faz hoje no presente, que é o que a gente tem que ter muita expertise e muita eficiência, né, que são os tradicionais computadores e impressoras que todos conhecem, né, mas a gente tem que também ter um olho no futuro de tecnologias que não existem, né, e que vão trazer as próximas transformações nas empresas, nas pessoas, né, olhando para o futuro. E nesse sentido, a gente traz para o mercado brasileiro, esse ano, bastante recente, né, as impressoras 3D, né, são impressoras que visam abordar o mercado de indústria, de manufatura, não são impressoras domésticas ou pequenas, né, são impressoras que visam, né, revolucionar e impactar a manufatura em alta escala. Tá. Se eu quiser fazer uma cópia de mim mesma, eu não vou poder. Por enquanto não, mas já pode fazer, por exemplo, várias partes de você, né? Por exemplo, uma das áreas de aplicação bastante importante em impressão 3D é na área de saúde, né? E na área tanto médica quanto dentária, em que você pode fazer órteses, você pode fazer próteses, né? Muito além do que o tradicional fazia, que é pequeno, médio, grande. Você vai no hospital, você tem uma fratura no braço ou um deslocamento no pulso, você depois tem que comprar uma órtese P, M ou G. Que tal se você fizer um scanning 3D, né, de você, do seu corpo, braço, ou a partir de uma ressonância magnética, que você possa fazer uma prótese ou uma órtese que seja especificamente para você? Ou que tal, por exemplo, na área dentária, que é uma coisa que se expande muito no Brasil, em ortodontia, em que você pode fazer um molde, né, da sua arcada, numa imagem 3D, e a partir daí você imprime esse molde, né, e você tem os alinhadores dentários, esses transparentes, que tá muito na moda hoje, em que você pode fazer num tempo extremamente curto, né, com uma qualidade total, em que você pode ter, né, a sua saúde dental muito mais, a correção necessária. E muito isso mais está rápido. chegando agora no Brasil, é isso? A HP está trazendo isso para o Brasil agora. Mas existe no mundo já faz existe, tempo, né? já existe há cerca de 2 anos que a gente lançou a impressão 3D no Brasil, com esse foco na manufatura, e a gente traz aqui no Brasil que é uma categoria totalmente nova, né? Não tem nenhum outro concorrente, né, que entra com esse propósito de poder desafiar a manufatura com impressão 3D. Né? Basicamente, a gente conseguiu resolver 3 problemas fundamentais, né, que impediam outras tecnologias, né, de avançar sobre a manufatura, de avançar sobre a alta escala,
que é basicamente velocidade de impressão, custo de impressão e, particularmente, a qualidade e o acabamento das peças. Isso as outras empresas não fazem a mesma coisa que vocês? Não na qualidade, na velocidade e no custo que é requerido na manufatura. Cláudio, quais são os planos da HP aqui no Brasil? Vocês vão investir mais? De que tamanho vocês são? Qual a importância da HP Brasil para HP Matriz? Conta um pouquinho disso. O Brasil é um mercado extremamente importante para a HP. Né? A gente tem uma participação forte no mercado brasileiro, com foco em computação pessoal, né? Seja ela corporativa, seja ela para pessoa física. Né? A gente tem um foco bastante grande também em impressão, como eu falei, impressão 2D, que é tradicional, que é aquela que a gente conhece. E nesses dois segmentos vai muito além, né, da computação pessoal e impressão, da forma como que a gente consumir esses produtos, que é através da aquisição e compra de equipamentos. Né? Hoje, um dos grandes investimentos que a gente vê como grande oportunidade de mercado é ter tido isso como serviços. Né? Ou seja, em vez de você, uma empresa, né, adquirir computadores ou adquirir impressoras, né, e ela própria fazer a gestão, né, da impressão, gestão de material, gestão de patrimônio, né, gestão de descarte, que é uma coisa super importante, tanto de impressão como computação pessoal, a gente vê uma grande oportunidade, e o Brasil como um mercado muito maduro, para consumir isso como serviço. Ou seja, você, né, como empresário, como gestor de tecnologia, você vai pagar por assento, né, para computação pessoal, você paga por página impressa, em vez de você comprar a própria impressora. E é um mercado que se expande muito. E nesse contexto, né, a HP fez um grande investimento global, que no Brasil teve um caso muito particular, que quando a gente adquiriu a divisão de printing da Samsung, né, isso fazem já 2 anos que a gente anunciou, né, no Brasil, a Samsung havia adquirido uma empresa que é líder de mercado no Brasil em serviços de impressão, que é a Simpress, uma empresa renomada, líder de mercado, que pertencia à Samsung e que agora pertence ao portfólio da HP aqui no Brasil. Então, é uma aposta bastante grande a gente continuar desenvolvendo, né, o mercado do tudo como serviço, né, desde a mobilidade, da computação pessoal, impressão, e cada vez mais o consumidor, né, e as empresas poderem focar muito mais no seu negócio fim, né, o gestor de tecnologia ser um braço direito do CEO para a transformação digital. Então, é isso que vocês almejam, é gestor de tecnologia. Exato. O gestor de tecnologia tem que se concentrar muito mais em apoiar o CEO na transformação digital e as coisas que ele pode ter um parceiro de negócio, como a HP e a Simpress, poder fazer com que essas empresas prestem um serviço, né, do tudo como serviço, como eu Vocês tenho não falado. pensam em fazer isso para pessoa física, né? Sim. Sim? Né? Sim, a gente, na realidade, vê a pessoa física como um cliente que busca também essa conveniência, digamos assim. Né? E um dos exemplos que a gente já implementou em alguns países do mundo e está trazendo nesse momento para o Brasil, né, é o que a gente chama do serviço de impressão através de assinatura, por exemplo, de cartuchos. Você compra uma impressora, você faz um serviço de assinatura em que você, à medida que a tinta da impressora, o toner, vai baixando, você já recebe automaticamente, sem você ter que sair de casa, ou sem você faltar a tinta, você já recebe o refil sem que você tenha o risco de faltar, né, a tinta ou o toner, que é aquilo que acontece geralmente no fim de semana, de madrugada, quando você está escrevendo ou imprimindo um trabalho que você precisa entregar na segunda-feira pela manhã. Cláudio, eu vou entrar numa outra área, que é a seguinte: o que vai sobrar para o ser humano fazer? Excelente pergunta, né? Muita coisa e coisas melhores, né? E aqui eu preciso fazer uma regressão, se você me permite. Tá, claro. Né? A gente está falando de 4ª revolução industrial, né, que causa impacto na sociedade. Na realidade, não é a primeira vez que a gente vive uma revolução industrial. O que é uma revolução industrial? É o que acontece, né, com a sociedade cada vez que entram tecnologias disruptivas. Então, lá atrás, né, quando surgiu a primeira revolução industrial, né, basicamente foi as máquinas, né, movidas a água, né, os sistemas e vapor. Isso trouxe mecanização, né, isso trouxe, né, novos empregos, né, houve uma expansão, né, de ocupação, por exemplo, a locomotiva, o trem, né, expandiu para várias áreas. Isso trouxe impacto na sociedade, é um impacto que levou bastante tempo, cerca de um século, né? Depois, a energia elétrica foi uma tecnologia super disruptiva. Isso trouxe a produção em massa, isso trouxe as fábricas, né? Então, houve as primeiras migrações do homem, né, do campo para a cidade para, né, trabalhar na indústria. Mais tarde veio o computador, que foi outra disrupção tecnológica. O computador, né, criou a automação,
né, uma mão de obra muito mais especializada, trouxe muito mais velocidade de processo e também pessoas tiveram que se adequar e foram criados muito melhores empregos do que haviam, que era simplesmente trabalhando na linha de montagem. E agora? Agora a gente vive a quarta revolução industrial, que ela recém começou, né? E a quarta revolução industrial diz respeito a tecnologias disruptivas, né, de toda a sociedade. Não é simplesmente tecnologias que causam disrupção na fábrica ou na indústria, é toda a sociedade. Nós estamos falando de tecnologias como IoT, blockchain, inteligência artificial, big data, robótica e impressão 3D. Então, na realidade, toda a sociedade está sendo impactada com isso, né? Não é simplesmente a profissão da manufatura, mas todas as profissões, o jornalista, o advogado, ou seja, a inteligência artificial impacta tudo. Só que, na realidade, ao mesmo tempo que você tem essas tecnologias, você precisa programar elas sozinhas não trabalham. Então, muitos novos postos de trabalho estão sendo criados de muito mais qualidade, né? Só que eles têm uma diferença interessante em relação às demais revoluções industriais. Qualificação, mas, sobretudo, eles são postos de trabalho que podem estar em qualquer lugar, não precisam estar localmente ao lado da fábrica, ao lado da indústria, né? Eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Ou seja, nós vamos ter, na realidade, artesãos digitais, né, que vão prestar serviços de qualquer lugar. E isso representa uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, uma ameaça para aqueles países ou aquelas regiões ou aquelas indústrias que não se prepararem para tanto. Eu vou explorar um pouquinho mais no próximo bloco sobre isso. Tá? Só um minutinho. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Cláudio Raupp. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Cláudio Raupp, presidente da HP. Cláudio, estamos falando sobre tecnologia, como isso vai mudar o mundo, a quarta revolução industrial. Cada um vai ter, o ser humano vai ter uma mobilidade maior para poder fazer o que tem que fazer de diversas partes do mundo. Isso vai exigir uma qualificação melhor e um preparo dessa pessoa. Isso já está acontecendo? As pessoas já estão se preparando? E, segunda coisa, as pessoas vão ficar sozinhas trabalhando em casa? Excelente abordagem, Sônia. Na realidade, já está acontecendo sim, em alguns lugares mais do que outros, né? Você vê países, né, como Estados Unidos, a Alemanha, China. Né? A China é um país que está investindo muito, né, nas tecnologias disruptivas, particularmente em 3D printing. Só para dar uma ideia, a China está colocando impressoras 3D em 400 mil escolas, né, para poder criar a mão de obra eu falei de artistas digitais, na realidade, o design industrial, né, é uma das grandes profissões, né, que a gente vê como emergente, né, de forma que, sim, em alguns países mais, no Brasil também, né, a gente vê alguns centros de excelência já se preparando e, ao mesmo tempo, a gente começa a ver aqui no Brasil também uma atenção pública, governamental, a respeito da criação de mão de obra para atender as demandas e as oportunidades da quarta revolução industrial. Mas num país em desenvolvimento, né, não sei há quantos anos o Brasil está em desenvolvimento, com a educação básica tão precária, como é que o Brasil entra nessa quarta revolução industrial? Na realidade, a gente no Brasil precisa levar essas tecnologias, né, disruptivas que eu falei para as escolas, e não é só para as escolas de excelência, que de fato já existem. Né? Se você vai para uma escola, né, das escolas particulares aqui de São Paulo, você já vai ver robôs, né, para ensino básico e médio, mas a gente precisa levar isso para a escola pública. A gente precisa levar isso para a escola técnica. E existe, sim, vários projetos em andamento, né, inclusive aqui no estado de São Paulo, com o governo de São Paulo, para que, e dentro de uma cooperação indústria-governo, para que a gente influencie e juntos defina, né, não só a parte curricular, mas também equipar escolas, né, com os equipamentos necessários para que o aluno possa se desenvolver nisso. Na realidade, a gente fala muito mais, né, que o jovem que vai sair da escola técnica ou da universidade, ele precisa ter o mindset, né, digital, né, e enxergar oportunidades onde vê, né, situações corriqueiras, né, de processos analógicos,
né, ou onde você possa alcançar um número de clientes muito maior através, né, de tecnologia, de plataformas, de marketplace, né, e com isso fomentar muito mais também para as escolas públicas e escolas técnicas, né, esse fomento, né, que vão gerar, né, as oportunidades futuras. Cláudio, eu imagino que as empresas instaladas no Brasil, criadas no Brasil, já tenham pensado nisso já há alguns anos, têm pensado nisso há alguns anos, né? As empresas contratam a HP para fazer uma educação dentro de, sei lá, núcleos de funcionários, ou fala, olha, prepara essa turma aqui que vem essa geração aqui, vocês fazem esse tipo de trabalho? Talvez eu divida essa pergunta em duas, né? Quando a gente fala da tecnologia de informação mais tradicional, básica, sim, né? As empresas, eu diria, no Brasil estão bastante avançadas no que diz respeito, né, ao uso da tecnologia de informação tradicional. Mas quando a gente olha para as tecnologias disruptivas, nós estamos falando de IoT, blockchain, inteligência artificial, robótica e 3D, ainda é muito inicial. A gente vê bastante empresas, né, multinacionais, particularmente, muito interessadas, né, em explorar esse universo, em dar o salto, né, da transformação digital. Mas a gente vê, na realidade, ainda, olhando para o universo de empresas, muita empresa que ainda está esperando ver o que vai acontecer com a transformação digital, o que causa, na realidade, né, um certo risco para o negócio, porque, né, à medida que você tem o seu negócio tradicional, você pode ser impactado por empresas novas. A gente está vendo isso aí na indústria financeira, a gente está vendo isso na indústria do varejo, né, por empresas que não existiam até pouco tempo atrás, que tragam essa escalabilidade, né, que uma plataforma digital pode trazer. Em termos de governo, esse governo que está aí, vocês têm conversado sobre isso? Tem algum projeto que vocês levaram? Em que estágio estão as conversas nesse sentido? A gente tem conversado, sim, com o governo, tanto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, como também o Ministério da Economia, através das secretarias da Economia, da Indústria 4.0. Né? Aliás, uma das diretrizes principais do governo, né, é focar exatamente como é que a gente transforma o parque industrial brasileiro, né, num parque industrial que tenha uma vantagem competitiva e que tenha capacidade de exportar, e não somente no parque industrial tradicional. Então, sim, o governo está interessado, né? Naturalmente que existem várias pautas ao mesmo tempo no governo em andamento, mas sim a gente vê tração no governo no sentido de olhar o que a gente precisa fazer para promover a indústria 4.0. Tá, a HP em particular, esse ano, quanto vocês planejaram de investimento? A gente, na realidade, não divulga o investimento que a gente faz no país, né? O que eu posso dizer é que a gente tem um percentual de investimento bastante significativo globalmente, mas aqui no Brasil a gente tem particularmente investimentos bastante interessantes. Em Porto Alegre a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento, né, que trabalha em vários projetos que dizem respeito à indústria 4.0, em IoT, em 3D Printing, e prestam serviço para a HP mundial, para desenvolvimento dos produtos globais que a gente tem. A gente tem cerca de 250 engenheiros em Porto Alegre, né, com mestrado, doutorado, e além disso também a gente trabalha com várias instituições de pesquisa no Brasil, né, e faz com cerca de 20 universidades e centros de pesquisa aqui no Brasil, para desenvolvimento de inovação. Eu sei que vocês não divulgam números por país, mas mundialmente sim, né? Qual o faturamento da HP? A HP tem um faturamento de 56 bilhões de dólares mundial. Tá. Em quantos países? A gente está presente em 170 países. 170 países. E 55 mil funcionários, é o número que a gente tem globalmente, né? Mas mais do que isso, a gente trabalha muito com o nosso ecossistema de canais. Né? Canais, né, são empresas parceiras que nos ajudam, que é uma extensão da nossa força de trabalho, né? E a gente tem, para ter uma ideia, cerca de 250 mil parceiros de negócio, né, que representam o HP na frente de diversos clientes, nos mais diversos segmentos de indústria, né, estendendo a nossa força de negócio. Então, a HP, desde que nasceu, há 80 anos atrás, tem esse DNA de trabalhar com canais, né, e assim é, né, aqui no Brasil também. Como é que a HP está vendo a política econômica do governo? A gente vê Bolsonaro, né? A gente vê que existem, a gente está no caminho certo na medida que a gente, né, prioriza
reformas muito importantes, né? A reforma da Previdência, né? Isso é um passo fundamental para que haja um equilíbrio fiscal e mais confiança que pode ser investido aqui no Brasil. Reforma tributária que vem em seguida é tão importante quanto, né? Porque você acredita que ela passa? eu acredito que passa, sim. Eu acho que não só o governo, mas a sociedade está madura, né, para que isso aconteça. Quando a gente pensa em reforma tributária ou reforma da Previdência, quem imaginaria alguns anos atrás que a sociedade estaria demandando isso? Isso é uma coisa que vai impactar cada um de nós como indivíduo, né? Mas como sociedade é muito importante. Então eu vejo sim que a sociedade está pronta para isso, né? A gente vê mobilização no Congresso e outras reformas que precisam acontecer também, né? Então, assim, eu vejo a gente está no caminho certo e eu acho que a sociedade, né, teve um wake-up call, né, de demandar, né, do Congresso, demandar do governo as coisas que a gente precisa fazer. Então, eu vejo com otimismo cauteloso, né, porque, afinal de contas, né, a gente precisa um pouco mais de velocidade, porque enquanto isso não acontecer, eu acho que nós vamos continuar com um crescimento, né, mais tímido. Vamos falar um pouquinho de você. Brasileiro, há quantos anos você está na HP? Eu estou na HP há 10 anos. 10 anos? 10 anos na HP. Você trabalhou? Antes eu trabalhei na Nokia por 6 anos e meio, aqui no Brasil e também em Londres, né, na organização global da Nokia. Antes da Nokia, 16 anos na IBM. Então, a minha vida inteira, né, eu tive 3 empregos. E IBM, tecnologia. Nokia e HP. Né? O meu filho mais velho está no 4º emprego. Né? Ele tem 9 anos de carreira. Qual que é a diferença dessas duas gerações? A diferença, eu acho que, na realidade, né, as gerações, a minha geração, né, buscava muito mais um ambiente de trabalho, uma empresa que propiciasse carreira, né, e crescimento na carreira. Ou seja, uma empresa ideal é aquela que você pudesse entrar e se desenvolver e crescer sem que você pudesse necessariamente ter que mudar de empresa, que né, desse oportunidade de desenvolvimento de diferentes áreas. No meu caso, eu tive a felicidade de morar no exterior 2 vezes, uma pela IBM, uma pela Nokia. E eu vejo mais os jovens, né, com objetivos diferentes. Nenhum jovem entra numa empresa pensando como motivador de recrutamento qual é o plano de aposentadoria da empresa. Né? Nenhum jovem pensa nisso, isso não é um atrativo. Verdade. O jovem pensa qual é o propósito da empresa, né, se essa empresa está de acordo com os meus valores, se essa empresa permite que eu tenha trabalho flexível, né, e se essa empresa, né, vai preencher as minhas aspirações. Eu vou te perguntar sobre o futuro. Futuro do futuro, já. No próximo bloco tem mais conversa com Cláudio Raupp. Voltamos com Cláudio Raupp, que comanda a HP. Cláudio, então vamos falar um pouquinho sobre o futuro? Essa geração, como você estava dizendo no bloco anterior, ela visa muito propósito, né? Se não tiver um propósito, acho que ela não sai de casa. Essa diferença vai fazer o mundo caminhar por outros caminhos. Qual a sua opinião? Que caminhos nós vamos trilhar nessa nova jornada? Essa geração nova, né, ela na realidade está ensinando muita coisa para as gerações anteriores, a minha geração inclusive. É uma geração, como você falou, busca o propósito em primeiro lugar, né, busca respeito, busca diversidade, né, é uma coisa fundamental. Então, eu tenho certeza que isso, na realidade, é uma transformação não só no que diz respeito ao ambiente profissional, mas à própria sociedade. Né? Se a gente olha, por exemplo, né, no passado, né, os programas de televisão que a gente assistia, o que era tolerado como humor ou como piada, é absolutamente inaceitável hoje. Né, quando a gente fala de sexo, gênero, né, ou raça. Né? Então, é uma geração, né, que está ensinando os mais velhos. Eu tenho certeza que a nossa sociedade ela tende, né, a um caminho de mais aceitação, de mais tolerância, de mais respeito. Né? Mais respeito ao ambiente, é uma coisa super importante. Né? A HP tem algum projeto de meio ambiente? Muitos projetos. A HP tem um programa de sustentabilidade global, né, que começa no desenho do produto. O produto, quando ele é desenhado, né, ele já é desenhado para que ele tenha o mínimo de impacto ambiental, seja nos materiais utilizados, seja no consumo de energia, seja na cadeia de uso dele e na cadeia de retorno, né, para reciclagem. Né, isso é feito a partir do desenho original do projeto. Mas do que são feitas essas peças? Então, que material é esse? Bom, a gente tem num computador, numa impressora, todo tipo de material, que vai de plástico, né, de componentes elétricos, né, cabos, que plástico. não é sustentável o plástico. Então,
Se não for reciclado, ele não é sustentado. Agora, se ele for reciclável, ele é assim. Eu vou contar esse exemplo aqui do Brasil. Tá bom. Né? Então, tem materiais metálicos. Né? Então, quando a gente desenha esse produto, né, e ele retorna, né, e aqui em São Paulo, né, a gente tem a melhor implementação de economia circular da HP no mundo, aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente fala Traduz, o que é melhor então, economia circular? Economia circular, né, é um conceito que engloba desde o desenvolvimento de um produto, de uma peça, do conceito, né, até a fabricação, distribuição, venda, o retorno e a reciclagem. Né? Então, aqui em São Paulo, como a gente tem centro de desenvolvimento, a gente tem uma fábrica, né, a gente tem um mercado consumidor imenso no Brasil, e tem os programas de sustentabilidade, né, que a gente recolhe cada consumidor da HP, seja de impressora, seja de PCs ou de cartuchos, né, ele tem como, né, através dos programas de take back e retorno, está disponível no site da HP, em várias lojas você vai encontrar uma caixinha de coleta, por exemplo, de cartucho ou de toner, né, ele tem como retornar isso para a HP retira, né, e na nossa própria fábrica tem um centro de reciclagem que cada impressora, cada PC é desmontado a sua última peça. Né, e tudo isso é separado de acordo com as características de material, né, e ele é 95% de uma impressora, por exemplo, 95%, ela é totalmente reciclada e o material dela é reinserido na cadeia de fabricação. Faz tempo de uma nova que isso impressora. Acontece? Isso já tem alguns anos, né, e a gente vem melhorando a cada ano, a HP no Brasil. Né, pelo 4º ano a gente recebeu o prêmio do Guia de Exame de Sustentabilidade. A gente é reconhecido por várias premiações em relação a isso. Mas não só a gente retira do meio ambiente, né, o próprio equipamento HP, a gente retira também plástico que é não HP do meio ambiente. Por exemplo, garrafa PET. Né? Garrafa PET, a gente moe o plástico junto com o plástico que a gente retira da própria impressora do cartucho e a partir daí a gente fabrica novas impressoras, novos cartuchos. Mas vocês compram? A gente retira, existem programas, né, específicos para isso, para retirar garrafas PET do meio ambiente. Tem um programa no Haiti espetacular que além da gente trazer no Haiti, que além da gente tirar a garrafa PET do meio ambiente, também é um programa de inclusão social. E no Brasil a gente lançou um programa também junto às cooperativas dos catadores de lixo ou de papelão ou de caixas de alumínio que a gente vê todos os dias na rua, né, para que eles também recolham o lixo eletrônico. E com isso a gente consiga mais e mais trazer equipamentos de volta para a reciclagem e contribuir para a renda deles também. E isso tem um custo, né? Tem um custo. Tem um custo. Uhum. O consumidor, quem compra os produtos HP, sabem que vocês fazem tudo isso? Eles devem pagar até um pouquinho mais caro por isso. Exato. Né? Tem um custo, na realidade, a gente tem que ser eficiente nessa cadeia toda da economia circular para que esse custo, né, ele seja viável, senão não é sustentável do ponto de vista econômico. Né? A gente vê mais e mais o consumidor dando atenção a isso, né? A compra de produtos sustentáveis, mas são poucos ainda, precisa de mais. Né? E isso a gente vê as gerações mais novas, aprendendo a partir da escola e de casa, né, a dar valor a isso. Agora, o consumidor ele tem um papel importantíssimo, né, nesse processo todo, porque de nada adianta a gente ter, né, uma economia circular bem desenvolvida, um processo de take-back do produto, se o consumidor não toma a decisão de puxar o gatilho, né, e se recusar e a tomar a comprar. decisão de tirar da gaveta, né, o computador usado, a bateria usada, o celular usado, aquele monte de cabo usado. Né? Ou seja, a decisão sem o consumidor puxar o gatilho e tomar a decisão, eu vou reciclar, nada disso acontece. Então, na realidade, hoje... O que você sugere para o nosso telespectador que tem tudo isso que você falou na gaveta agora? Eu sugiro ao telespectador que abra todas as gavetas e as portas de armário. Eu tenho certeza que cada família vai encontrar, né, dispositivos, cabos, computadores, impressoras, telefones celulares que já não usa há muito tempo, né, e que poderiam estar tendo uma destinação correta de reciclagem, de uma forma sustentável, né, e que esses insumos possam também fazer parte, né, de produtos que vão ser reciclados e voltem para a cadeia. Porque é muito melhor a gente fazer isso com plásticos já existentes do que a gente retirar do meio ambiente, né, resinas novas, né, que tem um custo de extração muito maior do que a reciclagem. Agora, Cláudio, os seus concorrentes fazem isso também? Sem citar nomes. Sem citar nomes, nenhum faz o que a HP faz. Né?
Alguns fazem sim, até porque existem determinações legais de compliance. Né? Nessa extensão, mas nessa não. extensão de reciclagem total dos seus equipamentos, só HP faz. Agora, seus produtos são mais caros, então. Nossos produtos são competitivos, né? Na realidade, de nada adianta. Sei lá, algum sticker, alguma coisa no produto para dizer tem o que vocês tem fazem? o símbolo de que é produto feito com material reciclável, né? Mas a gente procura também divulgar não só que aquele produto é reciclável, mas o que significa essa cadeia circular, né? Da gente trazer muito menos impacto ao meio ambiente, né? Significa que você não precisa mais derrubar nada para poder fazer a mesma coisa. Ou derrubar muito menos. Pode ser nada? Ela não é circular? Pode ser nada se todo produto que eu vendo, ele retornar. Mas, na realidade, nem tudo, na realidade, uma pequena parte retorna. Né? Por isso que eu faço Quanto retorna hoje em dia? Quanto? Você tem alguma porcentagem? Eu não tenho esse número, mas eu posso dizer que a gente tem muito mais capacidade de processamento de reciclagem do que a gente está usando hoje. Vocês fazem campanha para conscientizar? Fazemos campanhas. A gente fez, por exemplo, recentemente uma campanha de venda de impressora que o usuário levava uma impressora usada, que podia ser de qualquer marca, inclusive, tá? E a gente recebia a impressora dele para poder levar para reciclagem, e ele tinha um desconto se entregava uma impressora usada. Né? E ele comprava uma nova? Ele comprava uma nova. Né? Então, a gente, de tempos em tempos, sim, faz campanha, né? Mas, mais uma vez, o consumidor é o árbitro final, né, da tomada de decisão da reciclagem. Sem ele, esse processo todo não anda. Você, como executivo, já há tantos anos aí no ramo, especialmente na área tecnológica, especializado em tecnologia, como que você vê os rumos políticos do meio ambiente por aqui? Qual é a sua sensação do que o Brasil está fazendo em termos de meio ambiente? Olha, o Brasil, né, ele tem, né, pela própria característica, né, de natureza da biomassa, etc., então, características únicas no mundo. Né? É super importante que a gente preserve e mantenha isso. Né? Mas eu diria que a responsabilidade de meio ambiente não é uma coisa que reside somente no governo, né? No ministro do meio ambiente, no presidente. Eles vão fazer uma parte desse trabalho, né? E daqui a 4 anos vai mudar para outro. Né? Eu diria que o real impacto de sustentabilidade vai acontecer quando o cidadão, né, não jogar o papel no chão, quando ele consumir menos plástico, usar a canequinha no trabalho. A gente, por exemplo, no trabalho, eliminou plástico no trabalho. Copo de plástico, que é um dos maiores poluidores que tem, é o copinho de plástico. Né, a gente vê. Então, a gente usa caneca. Cada um tem uma caneca para tomar café, a gente tem uma garrafinha de metal, né, para tomar água no filtro. Né? Ou seja, eu acho que faz parte muito mais da sociedade se conscientizar, e muito menos a gente achar que isso é uma responsabilidade do governo. Né? O governo é um mero catalisador. Nosso tempo está acabando. Adorei nossa conversa. Tive uma aula aqui de como se recicla esse tipo de produto. Eu achei que não reciclava. E vamos tê-lo mais vezes aqui com a gente, tá? Será um prazer, Obrigada Sônia. pelo seu tempo. Obrigado a você. Tá? O Showbiz de hoje termina por aqui e eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!